Olá, pessoal! Está começando mais uma coluna do Nonô aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, né, no nosso canal, aproveita e clica no botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhuma resenha sobre o universo das autopeças, inovação e tudo que move esse mercado. E hoje o papo hoje o papo vai acelerar e com consciência. Nosso convidado é uma referência nas pistas, Nono Figueiredo, piloto, empresário, um cara que tem acompanhado de perto a evolução do automobilismo em diversas frentes. E o tema de hoje, SG nas pistas, sustentabilidade, inclusão e inovação no automobilismo. Nono, obrigado, viu, mais uma vez aí. Silvio, eu que agradeço sempre essa parceria, esse espaço que você me dá para a gente trocar informações, para a gente ganhar conhecimento, dividir um pouco as experiências. Para mim é muito legal estar aqui e dar continuidade a essa nossa parceria. Muito bom, meu amigo. Então vamos lá. Nono, a gente tem muita gente ainda associa, né, o automobilismo ao consumo e à emissão, né? Mas a gente vê que esse cenário aí, ao longo dos anos, vem mudando, né? Eu queria saber de você como você vê essa evolução em direção à sustentabilidade nas pistas, né? Com o uso de biocombustíveis, eletrificação e outras inovações verdes aí. Olha, Silvio, é um tema bastante sensível quando você tenta dizer que o automobilismo também pratica sustentabilidade, né? Porque todo mundo, quando fala em automobilismo ou conversa sobre automobilismo, a primeira coisa é emissão de gases, o barulho, que também não deixa de ser um problema. Mas a verdade é que nos últimos anos, já faz um bom tempo, que o automobilismo vem mudando, né? Vem mudando de forma silenciosa, não vem propagando muito essas mudanças em prol da sustentabilidade, mas a verdade é que com a chegada dos híbridos, em primeiro lugar, né, que assim, você já tem a Fórmula E, por exemplo, se eu não me engano, na sua oitava, nona temporada, é um campeonato mundial somente com carros elétricos, né? É um carro que emite 0% de emissão de gases. Os principais campeonatos do mundo hoje, quando nós falamos em Fórmula 1, né, o principal campeonato do mundo, a Fórmula 1 já vem trabalhando há alguns anos com motores menores e com a parte híbrida também, né? Então, isso soma a essa questão da sustentabilidade. Quando nós falamos do automobilismo nacional, você tem cada vez mais as categorias se preocupando com esse tema. Você tem a chegada hoje na Stock Car, né, do novo carro, onde o motor é menor, a emissão de gases ela é menor, o barulho é menor. Você tem uma categoria como a TCR, que ainda não no Brasil, mas no Campeonato Mundial do ano que vem, vai correr 100% com combustível bio. Então, assim, você tem várias ações sendo feitas, né, nessa direção para levar o automobilismo, para encaixar o automobilismo dentro dessa agenda ESG. Caramba, que legal, hein, Nono? Então é muito bom, né, ver as categorias e todo o ecossistema, né, se movimentando em prol do SG, né? Que muito tem se falado, né? Eu também acho. É um movimento silencioso, sabe, Silvio? E isso que é mais interessante, porque quando é feito dessa forma, ele acaba sendo feito de forma sincera, na minha opinião. Né? Ninguém está fazendo isso para mostrar para todo mundo, estamos dentro da agenda ESG. Não, já é uma preocupação antiga. Agora, não é fácil você virar nessa direção. Exige investimento, exige pesquisa, sabe? Porque tudo tem que funcionar, né? Quando você fala de uma competição, né? A Fórmula 1 ou outros campeonatos não podem cometer um erro de fazer uma mudança que prejudique o seu próprio negócio. Então tem que ter esse equilíbrio entre buscar a mudança, né, e na velocidade que permita que o negócio seja sustentável.
Muito bom, meu amigo. Agora vamos entrar na questão social, e essa eu tenho convicção, né, que está evoluindo bastante, que sobre os avanços e inclusão no automobilismo, seja no acesso de novos talentos ou na diversidade dentro das equipes. Queria que você falasse a respeito. É verdade, você, assim, qualquer corrida que você assista hoje pela televisão ou ao vivo, você vê a presença, sim, de mulheres, de negros. Você vê ali uma diversidade, né, que há 5 anos atrás você não enxergava. Então, sabe, e isso está se normalizando, inclusive, o que é muito bom. Então, ninguém mais se espanta, né, quando você vê ali uma mulher comandando uma equipe, uma mulher gerenciando ali a estratégia de uma equipe de Fórmula 1, quando você vê uma mulher mecânica, quando você vê uma mulher piloto, né? Obviamente que ainda é um número muito menor do que os homens, mas isso já está sendo, sabe, visto como algo conquistado, né? E no caso dessa diversidade, essa diversidade está lá por mérito, né? Por terem conquistado seu espaço com muita dificuldade, sim, com muita, mas também ao mesmo tempo com muita garra, sabe? Com certeza, né, elas, falando ainda das mulheres, têm que se preparar muito mais do que os homens. Então, quando elas chegam e já chegaram, chegam ali muitas vezes até mais preparadas, e por isso que vem conquistando espaços cada vez mais de relevância, sabe? E eu acho que isso é um processo que não tem mais volta. E é muito legal você poder ver poder vivenciar essa mudança, sabe? Eu acho que a gente vive num momento que a gente está presenciando, né, vendo a história acontecer, né? Sair de um ambiente totalmente machista, do ambiente preconceituoso. Aí eu não estou falando só do automobilismo, não, acho que de diversos segmentos. E ver essa conquista feminina, né, a duras penas, por mais que existam pessoas ainda que queiram tentar reverter esse processo ou diminuir a importância desse processo, eu não tenho a menor dúvida de que isso não tem volta, né? E vou trabalhar para que isso só aumente. Muito bom. E corrobora com isso, né, no filme da Fórmula 1, né, que tem um dos protagonistas também é negro e tá contracenando com o Brad Pitt, né, uma história muito legal, né? Eu não assisti ainda, mas isso corrobora e mostra essa diversidade também na principal categoria, né, do automobilismo. Você tem ali o Hamilton, né, na prática já há bastante tempo levantando essa bandeira e com certeza passando por diversas dificuldades, né? Hoje é fácil ele se posicionar pela estrela, pelo espaço que ele conquistou merecidamente, mas com certeza ele começou a colocar ali ele começou a abrir portas para muitas outras pessoas, né? De diversas situações, sem dúvida nenhuma, ele, né, abriu esse caminho da diversidade com muita assim, né, força e mostrando a capacidade através dos resultados e da postura dele também. E falando do filme, eu assisti o filme, achei óbvio, quando você fala de um filme de corrida feito pelos Estados Unidos, tem todo o ar, tem toda a romantização, né? Tem o bonzinho, tem o malzinho, tem todo ali o roteiro americano, mas para quem gosta de corrida, as imagens são muito legais. Eu realmente não estava muito esperançoso de que gostaria, até porque os últimos filmes, né, de cinema sobre automobilismo eram muito fantasiosos, né? Mas esse filme eu gostei, sim. Achei que vale a pena ir. Todo mundo que curte corrida, acho que vai se encantar. Espero que se encante. Show de bola. Meu amigo, governança. Também faz parte, né, do ESG e queria saber
de você o que mudou, né, na sua opinião, na gestão dos campeonatos, federações e patrocinadores nos últimos anos, né? A gente vê uma gama ainda maior de campeonatos, de patrocinadores entrando, né, nas diversas categorias, né? E queria saber de você a respeito disso. Você que está ali, conhece muita gente e pode dar um parecer para nós. Olha, Silvio, a questão da governança, eu acho que ela é a mais, não sei se é a mais difícil, mas é uma que eu vejo poucas mudanças dentro do automobilismo. Você tem várias camadas ali não vou chamar de empresas, você tem várias camadas de organizadores. Você tem a federação, você tem a confederação, você tem o organizador regional, você tem o organizador nacional. E a governança, ela deveria, né, a preocupação com a governança, com a transparência, eu acho que quando a gente fala em governança é você melhorar os seus processos internos, você buscar ser transparente nas suas decisões, nos seus comportamentos, nos seus objetivos, né, em busca, obviamente, de negócios cada vez melhores para que novas empresas se sintam mais confortáveis em estar dentro do esporte. E aí a gente está falando em regulamento, em calendário, em pessoas preparadas. Eu acho que a governança bem feita e a busca pela excelência, ela vai dar cada vez mais segurança para que novos investidores busquem a plataforma automobilismo. Agora, eu não vejo muito isso, sabe? Eu acho que o automobilismo ainda é movido muito por emoção. Tem muita gente que investe no automobilismo, ou que pratica automobilismo e movimenta essa cadeia, faz na emoção. E quando você faz na emoção, né, muitas vezes você deixa de lado um pouco alguns pontos que deveriam ser observados, sabe? E é isso que eu gostaria que mudasse. Eu acho que a razão ela tem que prevalecer para que a gente cobre, né, dos organizadores, das pessoas e empresas que possam mudar o automobilismo, para que eles busquem cada vez mais essa governança ideal, sabe, de A a Z. É óbvio que é difícil, é um processo lento, o próprio segmento não é tão vigilante. O segmento, eu digo assim, os próprios pilotos e patrocinadores, e eventualmente as equipes, não são tão vigilantes quanto deveriam ser nessas questões de governança em relação à confederação, às federações, até mesmo aos organizadores. Então, é algo que eu ainda vejo poucas mudanças acontecendo. Ontem eu vi uma entrevista no programa na Band Esportes, do Carlos Cole falando de histórias de organização. Nossa, achei fantástico, inclusive para o nosso projeto, um possível entrevistado, né? E ele falando sobre como ele fez a organização da Fórmula VEC, né, que veio aqui para o Brasil e depois precisava do apoio da prefeitura, e a prefeitura com a mudança de qual fórmula, Silvio? Eu não entendi. A VEC. A WEC, a WEC. WEC, exatamente. WEC. WEC. O WEC é um campeonato mundial de endurance, né? É uma prova fantástica e que veio para o Brasil a primeira vez o ano passado e volta agora em julho em São Paulo novamente. Então, mas já aconteceu isso no passado, né, Nono? Ele falou que ele tinha feito isso e agora a organização está a cargo deles mesmo, não tem brasileiro na organização. Eles têm um contrato com a prefeitura e agora a organização é da
da WEC Mundial com São Paulo, mas antes ele falou que trouxe, enfim, dependia muito da prefeitura, aí houve a mudança, estava condicionado, mas deu para ter uma ideia de como é construída essa relação, né, com os grandes campeonatos. Muito legal, muita história, viu, do Carlos Cole, viu? Eu gostei parei para assistir. O Cole, ele tem uma história antiga com automobilismo, né? Foi piloto, aí depois passou a presidir, a dirigir a Associação de Pilotos da Stock Car, isso na década de 90. Aí depois começou a organizar a Stock Car através da empresa dele. Então, ele participou do processo aí de entrada da Globo, de entrada de novos parceiros comerciais na Stock Car. Então, é uma pessoa que tem bastante experiência e sempre prezou pela transparência. Eu acho que, né, o Cole tem essa postura que me agrada bastante. E é isso, né? São poucos promotores no Brasil e o Cole é um dos que realmente vai deixar seu nome marcado. Muito bom. Meu amigo, então vamos aproveitar aqui o pessoal que está assistindo, você que é do Aftermarket já sabe, esse canal também é seu espaço, a gente fala de corrida, sim, mas também conecta com tecnologia, peças e tendências do mercado, então deixa o seu like e vem com a gente, né, numa coluna do Nuno Figueiredo. Vamos lá, falar de mercado e inovação. O automobilismo, né, ele sempre foi um laboratório para a indústria, a gente sempre ouve falar muito a respeito, e hoje, como você vê essas práticas ESG das pistas, né, tão faladas nas indústrias, propagadas, né, chegando às ruas e até ao mercado de reposição, meu amigo? Silvio, é a tendência, né? Todo mundo busca isso para estar, né, para estar atualizado, para seguir né, o que o mundo pede hoje. Acho que o mundo pede algo, né, dentro de todas essas situações, sustentabilidade, a socialização, né, a governança. Eu acho que, né, a gente vive num mundo totalmente diferente, né, das gerações anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente está trabalhando para que, né, a gente possa construir um mundo melhor, né, ao redor, né, da nossa. Cada um tem o seu mundo, né? Cada um vive dentro de uma situação, né? Mas se a gente colocar tudo isso em prática, de fato a gente constrói algo melhor, né, para todos nós, né? Para que a gente possa ter produtos melhores, para que a gente possa ter, né, um mundo mais sustentável e que só não enxerga quem não quer enxergar as mudanças climáticas, né? Isso está claro para todos nós, né? Quem não acreditava que né, você cuidar do lixo fizesse alguma diferença, né? Hoje eu acho que todo mundo tem a certeza de que se cada um fizer a sua parte, a gente pode construir um mundo melhor. E isso, né, vai se transferindo para os negócios, para o nosso segmento automotivo, para a indústria, né, do segmento do mercado original, para a indústria do segmento automotivo. É a cadeia, né, que começa a buscar a ter mais responsabilidade nessas áreas, né? Então a ideia é realmente evoluir, né, todos os aspectos. Agora, existe um desafio muito grande, Silvio, da gente combinar ou equilibrar todas as práticas que têm que ser tomadas, né, com o negócio em si, né? Às vezes é muito difícil, é muito caro e gera e necessita de investimento você fazer mudanças internas, né? Então, por mais que às vezes o empresário queira, né, são mudanças talvez mais lentas do que quem está do lado de fora gostaria. Mas o importante é que essas práticas sejam iniciadas para que realmente a gente veja e sinta, né, uma diferença. Muito bom, meu amigo. Para a gente finalizar, né, olhando para o futuro aí, o que você acredita, né, que será a tendência nos próximos anos? Né, o que pode acelerar essa transformação ESG no esporte e no setor automotivo? Olha, Silvio, o que pode acelerar, eu acho que é
né, o mundo perfeito seria existir benefícios fiscais para todos que consigam acelerar esse processo, né, em busca da sustentabilidade, em busca da, né, da agenda SG mesmo. Pode até ser que existam alguns, mas assim não é algo que é extremamente o que é divulgado, mas o que acelera esse processo é investimento, né? E quando você tem preocupações com seu negócio econômicas, você coloca isso, né, não como prioridade. A prioridade do negócio é sobreviver. Não adianta você ter uma agenda ESG ali fantástica e ter um negócio não sobreviver. Então, né, falando do mercado como um todo, né, do automobilismo ou do segmento automotivo. Então, se houverem benefícios, né, para que essa agenda seja acelerada, eu acho que ajudaria bastante. Mas, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, teria que existir por parte desse segmento um trabalho, né, um trabalho, um projeto, para que se pleiteie algum tipo de benefício fiscal, porque o governo não vai simplesmente olhar para esse segmento e falar, vamos dar um benefício fiscal para quem acelerar a agenda ESG. Né? Então, aí entra a governança lá atrás dos responsáveis pelo automobilismo. Né? O que os responsáveis pelo automobilismo nacional fazem para que a gente ganhe mais espaço, para que a gente tenha mais facilidade para ter práticas nessa direção ESG, sabe? Então, é isso que eu sinto falta. Muito bom, meu amigo. Então, Nono, mais uma vez, obrigado. Mais uma coluna realizada, né? Privilégio de novo, né? Falar contigo, uma pessoa que tem tanta vivência aí no automobilismo, né? E importante cada vez mais se reinventar, né? De forma responsável e conectada com o futuro. Suas considerações finais, meu amigo. Silvio, assim, é para mim um prazer estar aqui conversando com você e com todos os amigos do Balcão Automotivo. É um tema, né, mais complexo de se falar. Eu acho que é um tema que renderia assim, né, mais tempo falando sobre esse assunto, talvez trazendo mais pessoas, né, que tenham mais experiência com essa agenda ESG. Mas é um tema que me agrada bastante e espero poder ter contribuído e dividido informações que sejam importantes aí para todo o seu público. Muito, muito. Então, o tema de hoje foi ESG nas pistas, né? Sustentabilidade, inclusão e inovação no automobilismo. Vale ressaltar, essa coluna vai estar disponível, né, no nosso canal do YouTube e também nas páginas do Balcão Automotivo, páginas impressas e também na versão digital. Então, para você que está nos assistindo, né, deixe seu comentário aqui embaixo, o que mais chamou a atenção nessa nossa conversa. E, claro, se inscreva no canal do Balcão Automotivo, porque vem muita coisa boa por aí. Valeu e até o próximo, né, a nossa próxima coluna, Nono. Obrigado, Silvio. Um abraço a todos.